Oi, gente. Aposto que quando vocês viram aí o nome do tema do vídeo, devem estar pensando, né? Lá vem matéria, Segunda Guerra Mundial. Então, o que vocês acham de um vídeo que resuma os principais aspectos, os principais pontos da Segunda Guerra Mundial, do início ao fim, antecedente, meio e fim? Bacana, né? Pois é. O vídeo tem esse objetivo, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada época, de cada ponto da guerra, tentando dividir, fazer algumas subdivisões para ficar mais fácil de entender, tá? Não vamos aprofundar em nenhum aspecto, mas vamos passar por todo esse momento histórico que vocês vão ver a partir de agora, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa, é importante a gente pensar nas mudanças e permanência em relação à guerra que vocês estudaram, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, a grande permanência, né, da Primeira Guerra em relação à Segunda são as consequências do Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes ele acaba colocando a Alemanha humilhada, tendo que pagar diversas indenizações de guerra, né? Não poderia mais se armar, não poderia mais montar um exército. Então, tudo isso causa um sentimento de revanchismo muito forte na Alemanha, que faz ela se levantar na Segunda Guerra Mundial e ganhar frente, inclusive, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Uma mudança é que a Segunda Guerra foi mais mundial, uma vez que ela não ficou tão restrita à Europa como a Primeira Guerra. A Ásia, a África, a América participam de forma mais contundente na Segunda Guerra. Outra mudança é que na Primeira Guerra a principal motivação foi o imperialismo, né? Na que a gente viu nas aulas passadas. Na Segunda Guerra, a questão ideológica, a disputa ideológica entre o capitalismo e o comunismo estão mais presentes na Segunda Guerra, entrando aí como motivo forte, né? Além disso, a disputa entre disputa não, né? O clima de ódio, né? Ódio contra o diferente, ódio contra alguns grupos minoritários, propagado aí principalmente pelos nazistas, né? Então, sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro ponto é ascensão nazifascista. Então, vamos falar sobre o discurso de ódio que tornou a Segunda Guerra Mundial a maior e mais violenta. Vamos a um dos primeiros episódios que marcam a ascensão nazista, que foi a Noite dos Cristais. O que foi isso? Esse episódio, gente, é que os alemães pilham, invadem, aprisionam, matam vários judeus, marca uma das primeiras investidas dos alemães contra os judeus, nazistas contra os judeus. Agora, para a gente entender isso, vamos ler alguns trechos de dois documentos escritos por pessoas que viveram aquele momento. Um foi Hitler, né? E o segundo é Anne Frank, que foi uma adolescente de 15 anos, né? Que tem textos e livros aí que são muito lidos, né, até hoje, que fala um pouco sobre as realidades, as coisas cotidianas que ela passou, os momentos que ela passou durante a guerra. No caso, ela sofre com o avanço nazista, né? Então vamos ler agora o texto do Hitler. Dá um pause aí. Agora nós vamos ler o texto da Anne Frank. Mais um trechinho da Anne Frank para vocês aí. Então, gente, eu não vou ler os trechos com vocês, mas eu queria que vocês percebessem que o primeiro texto é escrito por Hitler e mostra que a ideologia nazista, né, em seu nascimento, ela parte do pressuposto que as raças são desiguais, né? E que a ariana é superior, para começar. Você consegue perceber isso no texto? E a Anne mostra, do ponto de vista da menina que é vítima do nazismo, né? Ela não entende como é que pode ter uma guerra logo em seguida da outra, sendo que as pessoas nem se recuperaram da primeira ainda. E fala sobre esse preconceito
contra os judeus, né? Espero que vocês tenham percebido isso aí. Então, vamos fazer agora, para fechar, uma atividade, né? Como sempre, no final, a gente tem que fazer uma atividade para poder fixar o conteúdo. Imagine que você é um repórter lá na Noite dos Cristais. E você ainda não sabe o que está por vir, você não sabe o que vai acontecer a Segunda Guerra, mas você tem que fazer uma reportagem sobre aquele acontecimento. Como seria a manchete dessa reportagem da Noite dos Cristais? Tá, usa a criatividade aí e tenta fazer uma... Não esqueça de olhar para cá, para a câmera. E tente fazer uma manchete bem bacana, bem legal. Agora a gente vai falar das fases da guerra. Gente, tem muitas pessoas que dividem, sabe que o historiador gosta de dividir as fases, dividir tudo bem divididinho para ficar mais fácil estudar, né? Aluno também gosta disso. Então a guerra a gente divide geralmente em 2 ou 3 fases. Tem muitas pessoas que dividem em 2, tem outras pessoas que dividem em 3 fases. Eu coloquei aqui mais ou menos 2 fases. O que importa é que na primeira fase da guerra, né, ela é marcada pela ofensiva dos alemães. Os alemães que estão rumo à criação do Império Alemão, da raça ariana perfeita. Então, esse primeiro momento é marcado pelo avanço dos alemães, italianos e japoneses, o eixo, conhecido como eixo, né? Nessa fase, a Alemanha invade a Polônia, invade a França, né? Domina o território francês. Então, essa fase é marcada pelo avanço do nazifascismo, do eixo, ok? A segunda e terceira fase marca o declínio do nazismo, que é marcado pelo quê? Pela ofensiva dos, então, aliados, que é a Inglaterra, França e União Soviética. O que marca essa virada é a derrota de Hitler lá na União Soviética, na parte oriental, né? E depois ele também é derrotado na França, na Batalha de Normandia, mostrando que Hitler está começando a ser encurralado, tanto do lado oriental quanto do lado ocidental. E outro fato que marca essa virada na segunda e na terceira fase é a entrada dos Estados Unidos na guerra, que que entra na guerra depois de ser atacado pelo Japão, né? Um ataque a Pearl Harbor, um ataque muito famoso em que os japoneses, de surpresa, atacam essa base americana e os Estados Unidos, por isso, declara guerra ao Japão e entra na guerra ao lado dos aliados. E quem quer os Estados Unidos de inimigo? Ninguém, né, gente? Porque ele é muito forte. E com certeza a entrada dos Estados Unidos marca essa alavancada dos aliados e a derrota do eixo. Então, gente, os aliados vencem a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler se suicida e os Estados Unidos lança a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki sobre o território, em Hiroshima e Nagasaki, né? Território japonês. As duas bombas atômicas. É um ataque que até antes nunca tinha sido visto, coisa parecida na humanidade. Então, as fases da guerra mostram que o homem chegou a um ponto de violência, de extremo ódio, que até então nunca tinha sido pensada e vista na humanidade. Então, vamos fazer uma atividade sobre as fases da guerra agora. Uma atividade só para ter o primeiro contato com essa matéria. Que tal pensar agora quais motivos levaram, então, cada país do eixo e da aliança a entrar na guerra? Porque eles se aliaram, né? Tanto o eixo quanto a aliança, os países se aliaram na guerra. Mas, de repente, cada um tem algumas particularidades para entrar no conflito. Então, agora nós vamos pensar quais são as particularidades de dos principais países do eixo e da aliança. Fica aí como atividade. Gente, agora nós vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Qual que é o país que vai influenciar a América como um todo durante a Segunda Guerra? Qual posição que a América vai tomar na Segunda Guerra? Gente, os Estados Unidos, né, que vem se destacando desde o fim da Primeira Guerra Mundial como um dos países mais fortes envolvidos da América, né? Pois é, então, através do que a gente chama de política de boa vizinhança, né, os Estados Unidos, meio que força essa decisão do Brasil
de entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. E como que acontece, qual que é o histórico de envolvimento do Brasil com os Estados Unidos que faz os Estados Unidos ter essa influência toda aqui? Primeiro, gente, nós éramos os bons vizinhos para eles, porque nós somos mercado consumidor dos produtos que eles produzem, né, da indústria de bens de consumo dos Estados Unidos. Portanto, nossa relação econômica com eles era muito forte. E essa proximidade entre Estados Unidos e Brasil, através da política de boa vizinhança, é bem representada, inclusive, com a criação do personagem Zé Carioca, pelo Walt Disney, que cria esse personagem, um personagem brasileiro, né, tipicamente brasileiro, verde e amarelo, como vocês devem estar vendo aqui, que mostra como que ele queria ganhar essa amizade brasileira, né? E o Brasil, portanto, ele responde à política de boa vizinhança, mandando, sim, inclusive, isso marca o fim do governo Vargas, né? Porque o Vargas acaba assumindo esse posicionamento a favor, aliás, do lado dos aliados na guerra, sendo contrário ao governo dele, que tinha uma vertente fascista, nazifascista. Então, essa incoerência acaba deixando Vargas um pouco, acaba marcando o fim do governo Vargas, né, da ditadura do Estado Novo. Mas enfim, voltando. O Brasil, então, Vargas manda uma força expedicionária para a Segunda Guerra Mundial, que vai lutar na região da Itália, né? E essas batalhas que acontecem lá são batalhas em certo grau até importantes, o Brasil ajuda até algumas vitórias, mas é claro que essa participação não é uma participação extremamente significativa como dos principais países na guerra, né? Mas está marcado aí a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, voltando ao final da guerra, gente, como que fica o mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Diante desses fatos frescos que acabaram de acontecer, de tanta violência, de tanta matança, de tanto ódio, de tanto preconceito, em que o homem, a bomba atômica, que o homem reconhece os limites de onde ele pode chegar. Como que fica o mundo no fim da guerra? Para a gente analisar isso, a gente vai ver aqui algumas imagens, né? Vocês vão notar que o clima é de alegria, de felicidade, né? Que todo mundo está muito satisfeito de ter acabado, desse conflito ter acabado, né? Um conflito tão próximo de outro, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial. E é preciso assegurar que esses conflitos não vão acontecer novamente. Nesse contexto que cria-se a ONU, Organização das Nações Unidas, desculpa. E agora a gente vai ler um trecho aqui com um preâmbulo, ou seja, com o início desse documento, que vai mostrar qual que é a intenção de se criar a ONU, né? O que a ONU prega, qual que é a intenção em criar uma organização dessa após a Segunda Guerra Mundial. Dá um pause aqui e lê o texto. Então, gente, desses horrores da guerra, da capacidade de praticar o homem, do pessimismo, cerca de 85 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, sendo que grande parte delas eram civis, ou seja, não eram militares. A ONU, então, ela representa uma tentativa de assegurar que coisas como essas não aconteçam novamente. Por isso que a ONU, os direitos humanos, nasce justamente no contexto no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, com isso eu espero ter tentado dar uma clareada sobre os principais pontos da Segunda Guerra Mundial, uma forma de introduzir essa matéria para que vocês consigam agora partir do estudo mais aprofundado de cada parte, de cada fase da guerra.